Bom dia a todos, irmãos, graça e paz. Essa aula é uma continuação da anterior, que ficou com um tempo um pouco reduzido e o presbítero não quis prejudicar a aula, acho que fez muito bem, e estendemos para mais uma aula, que será agora completado todo o ciclo, né, dessas aulas. Passo a palavra para o presbítero Daniel, para que ele possa nos trazer a palavra e nos ensinar a respeito da Bíblia. Amém. Obrigado, João Paulo. Meus irmãos, bom dia a todos. Vamos orar, então? Uma aula que será agora completado todo o ciclo, né, dessas aulas. Passo a palavra para o professor Daniel. Vamos. Então vamos orar, meus irmãos, pedindo a Deus para que nos ensine nessa manhã, todos nós. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por essa manhã e essa oportunidade, ó Pai, de estarmos, Deus, na tua presença, ó Pai, debaixo da tua direção. Pedimos que o Senhor nos use, ó Pai, fale com teu Espírito aos nossos corações, ó Deus. Queremos te pedir especialmente pela nossa irmã Silvia, que estará fazendo uma cirurgia amanhã de manhã. Ó Deus, que a tua boa mão, Senhor, repouse sobre a sua vida, sobre o seu coração, ó Pai. Que o Senhor possa conduzir, ó Pai, os médicos, os enfermeiros, ó Pai, e que a nossa irmã possa passar, Senhor, por essa cirurgia tranquilamente, debaixo da tua graça, ó Pai. Nós pedimos isso, pedimos também por aqueles irmãos que estiverem enfermos, que o Senhor possa também conduzi-los, ó Pai, debaixo da tua graça, com a tua boa mão, ó Pai. Nós te louvamos por tudo, ó Deus, pedindo isso nessa manhã, no nome santo, precioso do nosso Senhor Jesus. Amém. Bom, queridos, vocês estão vendo aí a projeção da tela? Alguém me fala aí, porque eu não sei como é que tá. Ainda não, Ok? Daniel. Hã? Não? Não está, não. Então, peraí. Você ainda não está compartilhando a tela. Tá. Deixa eu compartilhar aqui. Screen 2. Agora sim. Ok? Tá vendo a tela, né? Está certinho. Perfeito. Então, vamos lá, meus irmãos. O tempo, ele não ajuda muita gente, né? Mas, vamos lá. Nós falamos aí, estamos falando sobre a segunda vinda de Cristo. Na aula passada, nós falamos da volta de Cristo, a certeza do retorno de Cristo, como a Bíblia nos fala sobre isso. Falamos aí como será essa volta de Cristo, uma volta visível, pessoal, repentina, gloriosa. E começamos a falar, então, dos grandes eventos ou acontecimentos escatológicos que a vinda de Cristo irá desencadear. A ressurreição dos mortos, nós falamos na semana passada, e hoje nós vamos falar do juízo final e da criação da nova terra, do novo céu e da nova terra. Passamos aí alguns versículos na aula passada que falam da ressurreição, do juízo final, dos novos céus e nova terra. Falamos aí da ressurreição dos mortos, do estado intermediário e finalmente, então, chegamos aqui hoje na nossa aula no juízo final. Hebreus 9, 27 nos diz o que está aí projetado: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, meus irmãos, a Bíblia ela é muito clara em afirmar que haverá um julgamento final no fim da história. Todos os homens, sem exceção, vão comparecer perante o trono de Cristo para serem julgados. E pegando aí no nosso catecismo maior de fé de Westminster, as respostas das perguntas 87
87 até 90, com base nos textos que estão aí também projetados, nos fala o seguinte: no último dia, imediatamente depois da ressurreição, seguir-se-á o juízo final dos anjos e dos homens. Os ímpios serão lançados no inferno para sempre. Os justos, sendo arrebatados para encontrar a Cristo nas nuvens, serão recebidos no céu, feitos perfeitamente santos e felizes no corpo e na alma, na imediata visão e fruição de Deus o Pai por toda a eternidade. Então, meus queridos, sobre o juízo final, esse é o ensinamento bíblico. Os ímpios serão lançados no inferno e os crentes irão para a vida eterna com Cristo. Nós temos que entender que a santidade e a justiça de Deus, elas exigem a existência de um juízo final. Se não existisse um juízo final, a história ela não teria sentido. Porque toda a maldade, toda a corrupção, toda a injustiça, todas as mentiras ficariam impunes. Então, esse juízo final ele vai ser, então, a aplicação perfeita da justiça de Deus. O interessante é a gente comentar que muitos se rebelam contra Deus por entender que Deus não é justo por permitir tudo que acontece, né? As coisas que acontecem no mundo, as injustiças, as maldades, e muitos se rebelam contra Deus por conta disso. Só que a Bíblia nos mostra que nada disso, né, passará impune. Deus vai julgar tudo isso e vai aplicar a justiça perfeita, de Deus para toda a humanidade, para todas as obras que cada um fez aqui na Terra, né? E por isso a Bíblia nos fala, lá em Mateus 5:6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Porque Deus vai aplicar essa justiça perfeitamente. Não haverá injustiça que será acobertada, porque Deus vai cumprir, então, e aplicar a sua justiça perfeitamente. E nós, irmãos, como diz aí no texto que nós lemos, nós vamos para a vida eterna. E é claro que nós sabemos que nós vamos não por méritos nossos, não porque nós temos obras, né, que nos garantem, né, uma vida perfeita que nos garante ali no céu, mas porque os nossos pecados foram pagos por Jesus na cruz. Porque nós somos lavados pelo sangue de Jesus e os nossos pecados foram imputados a Cristo. Jesus, ele expiou os nossos pecados, ou seja, o significado de expiar é pagar a dívida. Então, Jesus pagou a dívida que nós tínhamos com Deus. Por isso, o nosso nome está escrito lá no livro da vida. Louvado seja o Senhor Jesus por isso, né? E como o apóstolo Pedro nos diz lá em 1 Pedro 2:24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas nós fomos sarados. Louvado seja Deus por isso, irmãos, pela nossa salvação, porque nós habitaremos com o Senhor, né, nesse novo céu, nessa nova terra. O reverendo Hernanes Dias Lopes, sobre esse tema, ele nos fala o seguinte: o juízo será um momento em que Deus vai vindicar a sua justiça. Todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo para dar conta de suas obras. Não vai ter ninguém que não vai comparecer, irmãos. Todos irão comparecer. Todos serão chamados ali perante o tribunal de Cristo. E Jesus Cristo será o supremo juiz. O seu trono é o trono de justiça. Naquele tremendo dia do juízo, as máscaras dos poderosos cairão. Os crimes hediondos escondidos sob o manto dos séculos virão à tona. Aqueles que viveram na devassidão e foram assim mesmo aplaudidos pelo mundo, verão naquele dia que o pecado é um engodo e que o seu salário é a morte, como diz a palavra de Deus. E ele continua nos dizendo aqui que naquele dia
ninguém poderá fugir da ira do Cordeiro de Deus. Naquele dia, o dinheiro dos poderosos não poderá subornar, nem a fama dos potentados deste mundo granjear o favor do juiz. Tudo que o homem falou, fez, deixou de fazer e pensou virá à tona. Nada será escondido, esquecido e nada ficará encoberto. Então, todas as ações, todos os pensamentos, todas as atitudes serão julgadas ali no tribunal. Agora pode surgir uma questão, irmãos, aí em relação ao juízo final, que é por que um juízo final? Alguns consideram o Anthony Huckman, agora aprendi a falar o sobrenome dele aí, Anthony Huckman, esse livro, A Bíblia e o Futuro, que é o livro que nós usamos aí como base para essa nossa aula, e é o livro que eu indico aí para vocês, quiserem se aprofundar mais nesse tema. O livro é excelente, um livro muito bom mesmo, que trata de todos esses assuntos. Então, o Anthony Huckman, ele nos fala assim, alguns consideram o juízo final como desnecessário, pois o destino de cada pessoa já terá sido determinado por ocasião de sua morte. Então, quando nós morremos, nós falamos lá do estado intermediário, as almas já serão direcionadas, né, dos ímpios para o inferno e dos salvos, dos eleitos, para o céu. Então, se isso já vai acontecer, por que um juízo final? Então, ele nos fala, o Anthony Huckman, que essa objeção, porém, ela está baseada na suposição de que o propósito do juízo final seja determinar o destino futuro do homem. Então, se esse não é o propósito principal, primário do juízo final, qual é então o propósito do juízo final? E aí nós temos aqui, destacando que o propósito principal do juízo final é mostrar a soberania de Deus e a glória de Deus na revelação do destino final de cada pessoa. A santidade, meus irmãos, a santidade e a justiça de Deus, elas exigem, elas demandam a existência de um juízo final. Como nós já falamos aqui, se não existisse um juízo final, a história ela não teria muito sentido, né? Com todas essas injustiças que foram cometidas pela humanidade, elas então ficariam impunes, né? Mas não ficarão, porque Deus é um Deus justo. E Deus vai demonstrar a sua justiça e a sua santidade, porque toda a justiça de Deus ela é baseada na santidade de Deus, né? Todas as ações, pensamentos, atitudes dos homens que são erradas, suas mentiras, sua corrupção, sua maldade, sua violência, elas vão contra a santidade de Deus, né? Elas se opõem à santidade de Deus. Então, Deus vai demonstrar a sua santidade, porque o critério que nos mostra por que nós erramos e no que nós erramos o parâmetro, o padrão é a santidade de Deus. Então, Deus vai revelar a sua santidade, ele vai demonstrar a sua santidade e a sua justiça. E então, Deus demonstrará a sua soberania no momento desse julgamento, condenando cada um, os rebeldes, aqueles que se rebelaram, pelas suas obras más. E Deus também demonstrará a sua graça e a sua misericórdia na absolvição dos eleitos, né? Então, o que é central no juízo final não é propriamente o destino de cada indivíduo, mas sim a revelação plena e absoluta e de forma clara da glória de Deus. Um segundo propósito que nós podemos destacar aí no juízo final é o de revelar o grau de punição que cada um deverá receber. Então, haverá graduações nas penas, nos sofrimentos dos pedidos. Jesus nos indica isso lá em Lucas 12, 47 e 48, ou seja, cada um, né, a Bíblia nos ensina que cada um, de fato, receberá de acordo com as suas obras. Então, alguns viveram de uma forma pior do que outros, né? Então,
Deus vai aplicar a sua justiça de forma perfeita. Como será isso, né? Como que será esse grau de punição de cada um? Nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que a justiça de Deus, ela vai ser aplicada perfeitamente, né? É a justiça perfeita de Deus que se revelará, e cada pessoa ela pagará de acordo com aquilo que merece. Um terceiro propósito, irmãos, que nós temos, que a Bíblia nos revela, é o de executar o julgamento de Deus sobre cada pessoa. Então, Deus designará o lugar onde cada pessoa passará a eternidade, ou nos novos céus, na nova terra, ou no lugar de punição final. Ok? Nós, cristãos, nós não precisamos temer esse dia. A Bíblia nos fala que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e aqueles que permanecem em Deus podem ter confiança no dia do juízo. Graças a Deus por isso. João 3,16 também nos diz, né, que um versículo bastante conhecido, nos fala que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, né? Não perecerá, não será condenado, mas tenha a vida eterna. Bom, irmãos, então nós passando aqui dessa parte do juízo final, queria tratar com os irmãos aí sobre as principais posições sobre o milênio. Apocalipse 24 nos diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, a Bíblia, nós temos apenas uma passagem na Bíblia que fala sobre o milênio, que é exatamente Apocalipse 20, os versos 1 a 6, onde se repete 5 vezes esse termo 1000 anos. As interpretações divergentes sobre esse versículo, né, sobre essa passagem, então geraram aí algumas posições diferentes sobre essa questão do milênio. É importante nós dizermos o seguinte, que as interpretações, elas divergem quanto à sequência em que os eventos ocorrem em relação ao milênio, aos 1000 anos, e também na forma como eles se darão. Agora, nas questões essenciais, né, da fé cristã, todos os expoentes de todas essas posições, eles concordam, tá? Então, as principais posições que nós temos aí sobre o milênio são essas 4 posições, tá, irmãos? O amilenismo, o pós-milenismo, o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. Então, em todas essas posições, todos os expoentes dessas diferentes interpretações concordam com os aspectos principais aí da fé cristã. Tá? Então, todos concordam que Cristo vai voltar, que haverá a ressurreição dos mortos, que Cristo vai julgar, que os crentes serão salvos, que os ímpios irão para a tribulação eterna e que haverá novos céus e nova terra. Todos concordam, são unânimes em relação a essas questões que são as questões essenciais. Ponto maior de divergência é o milênio, né? Acerca da natureza do milênio e dos eventos que irão acontecer em relação a esse milênio. Então, isso não é um motivo de, digamos assim, de nós nos opormos a outros irmãos nossos aí que pensam diferente, né? Mas nós vamos passar aqui cada uma das posições para que os irmãos possam conhecê-las. Vamos começar pelo amilenismo. Os amilenistas, eles vão entender que esse milênio mencionado em Apocalipse, ele vai descrever o reinado de Cristo no céu, um reinado no céu entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, com as almas dos crentes mortos. Então, o entendimento do amilenismo é que esse milênio ele não é literal. São 1000 anos, mas não são, esses 1000 anos não são literais. Esses 1000 anos, na verdade, eles vão indicar
o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, num reinado celestial de Cristo, né, nesse período todo, que a Bíblia chama de últimos dias, o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então, como um número simbólico, né, os 1000 anos simbólicos para retratar desse período aí entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E por que é tomado como simbólico esses 1000 anos? Porque o livro de Apocalipse é um livro escatológico cheio de simbolismos, né, de alegorias. Então, os números que aparecem ali no livro de Apocalipse são números que representam algo. Então, nós temos o número 7, representando Deus, o número 6, o número do homem, fala dos 144 mil salvos, né? Então, todos esses números não são tomados de forma literal, mas como uma representação de algo, né? De alguma ideia. E no caso aqui do milênio, os amilenistas vão entender que esses 1000 anos indicam um período longo, um longo período de tempo aí, desse reinado entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, tá? Os amilenistas entendem que antes da segunda volta de Cristo ocorrerá então todos esses sinais que estão previstos na Bíblia como os sinais dos tempos ou os sinais que indicam a proximidade da chegada da volta de Cristo. Então a pregação do Evangelho a todas as nações, que está lá em Mateus 24, 14, tá? A conversão da plenitude de Israel, que está lá em Romanos 11, 25, 26, aqui entendido, né, pelos amilenistas como a salvação ao longo da história, né, ou ao longo desse período, de todo o período histórico, do número total dos eleitos entre os judeus, o povo de Israel. Também, antes da volta de Cristo, a grande tribulação, que Jesus nos fala, então haverá uma forte perseguição dos crentes, e na medida em que se aproxima a volta de Cristo, essa perseguição ela vai se intensificando. A apostasia, então uma intensificação também da renúncia, né, do abandono da fé. Nós podemos ver hoje, por exemplo, a Europa, né, como um continente que era considerado um continente cristão, mas hoje ele é considerado como um continente pós-cristão, pelo seu secularismo, pelo abandono, pela grande apostasia que aconteceu ali naquele continente, né? E essa apostasia, ela sim, à medida em que se aproxima a volta de Cristo, ela vai se intensificando, culminando uma rebelião contra Deus, e muitos que estavam nas igrejas irão abandonar a fé em Cristo. A manifestação também do anticristo pessoal, ou seja, uma pessoa que será aí um objeto de adoração e vai se opor a toda forma de adoração, exceto a adoração dele próprio, envolvendo aí uma perseguição severa do povo de Deus que vai rejeitar, então, essa exigência. Então, vejo que essas coisas estão ligadas, né, à manifestação do anticristo, à tribulação, à apostasia também como consequência da tribulação, dessa grande perseguição. Então, aqueles que, de fato, não são chamados, eleitos, renunciarão à fé, né? Então, todos esses eventos acontecerão aí antes da volta de Cristo. E a segunda vinda de Cristo, no amilenismo, é um evento único, né? A volta de Cristo é um evento único que ocorre, e nesse evento, na segunda volta de Cristo, nós teremos a ressurreição dos mortos, o arrebatamento dos vivos, né? E o juízo final da humanidade dos anjos, seguido da criação do novo céu e da nova terra. Essa posição, meus irmãos, é a posição majoritária aí entre os reformados, né? Uma posição interpretativa que predomina entre os reformados. Então, se vocês forem ver aí algum vídeo, né, na internet, hoje a gente tem essa facilidade do reverendo Hernandes Dias Lopes, do reverendo Augusto Nicodemos, do reverendo Leandro Lima, você vai ver que eles vão se posicionar como milenistas, tá? Ok, vamos passando aqui que o tempo está correndo, né? Pós-milenismo.
por que se chama pós-milenismo? Porque os pós-milenistas entendem que Cristo ele voltará após o milênio. A volta de Cristo acontecerá após o milênio, assim como os amilenistas, né? O pós-milenismo é muito similar ao amilenismo, porque eles negam também que haverá um reinado de Cristo literal na Terra após a sua vinda. A gente vai ver que essa é uma posição dos pré-milenistas, nós vamos ver em seguida. Mas os pós-milenistas, assim como os amilenistas, negam esse reinado de forma literal na Terra. Cuidado aí para não dar um nó na cabeça, tá, meus irmãos? Porque a gente fala que é amilenista, pós-milenista, pré-milenista, e são muitas informações, mas no final tem um quadro que resume todas essas posições, que é bem interessante para nos ajudar, tá? Mas passando aqui, os pós-milenistas, eles vão entender que essa grande tribulação e essa apostasia foram eventos no passado. À medida em que se aproxima a volta de Cristo, o que vai acontecer é uma cristianização das nações, dos indivíduos, e um período cada vez mais de progresso da humanidade, uma era cada vez de maior prosperidade e paz, uma era dourada. Esse milênio, para os pós-milenistas, não necessariamente são 1000 anos, tá? Mas um período também longo de tempo, mas à medida em que se aproxima a volta de Cristo, na visão pós-milenista, haverá um período cada vez mais glorioso de paz e prosperidade. Então, eles acreditam que os princípios cristãos de fé, de conduta, eles passarão a ser os padrões aceitos pelas nações e pelos indivíduos. Então, cada vez mais próximo da volta de Cristo, o pecado será eliminado, ele vai ser reduzido ao mínimo, haverá um grande desenvolvimento da sociedade, da humanidade, do ponto de vista cultural, social, econômico, político, e haverá uma prosperidade muito grande em todo o mundo, né? Será, de fato, aí uma era dourada de prosperidade. É uma visão otimista, né, que é trazida pelos pós-milenistas, baseados em algumas profecias do Antigo Testamento. Na visão amilenista, essas profecias, numa interpretação de uma linha também reformada, essas profecias que são usadas para dizer que haverá essa era de prosperidade aqui pelos pós-milenistas, são interpretadas como se referindo ao estado final da comunidade redimida, ou seja, como o estado final após a vinda de Cristo, e não como um período aqui terreno antes da volta de Cristo. E o reverendo Franklin Ferreira, na sua teologia sistemática, ele nos fala o seguinte: depois de 2 guerras mundiais, existem poucos teólogos pós-milenistas. Então, irmãos, as condições que nós vemos no mundo hoje, a situação do mundo hoje, levaram aí a redução, digamos assim, dos teólogos pós-milenistas, porque, na verdade, nós não temos visto se concretizar essa era dourada, né, de paz, de prosperidade. Pelo contrário, nós temos visto muitas coisas acontecendo, né? Muitas guerras, intensificação de guerras. Nós estamos aí no meio de uma pandemia, vivendo uma pandemia, algo que ninguém podia esperar, né? Isolados, isolamento, quarentena. Então, todas essas coisas têm diminuído aí os expoentes, né, dessa posição. Bom, vamos lá então para o pré-milenismo histórico. O pré-milenismo, então, entende que o milênio, que a volta de Cristo antecede o milênio, né? Então, são pré-milenistas porque a volta de Cristo é antes, pré-milênio, tá? E eles vão entender que esse milênio, esses 1000 anos, é um milênio literal. Jesus vai reinar 1000 anos aqui sobre a Terra. Os pré-milenistas históricos vão entender que a segunda vinda de Cristo será um evento único, uma ocorrência única, embora a ressurreição dos mortos ela acontecerá em 2 momentos. Os crentes, né, ressuscitarão na segunda vinda de Cristo, e os crentes que estarão vivos serão transformados, mas os incrédulos, os ímpios, não ressuscitarão na segunda vinda, eles ressuscitarão somente no final do milênio ali, no juízo final.
Então, essa é uma diferença aí para as posições amilenista e pós-milenista, tá? Eles entendem, aqui no pré-milenismo histórico, que antes da vinda de Cristo, vários eventos vão precisar acontecer, né? Semelhantemente à posição aí amilenista. Então, a evangelização das nações, a grande tribulação, a grande apostasia e a manifestação do anticristo pessoal. A igreja vai ter que atravessar essa tribulação. Então, eles entendem que a igreja passará pela grande tribulação antes da vinda de Cristo e antes de Jesus estabelecer o seu reino milenar. Após a vinda de Cristo, Jesus, então, vai estabelecer esse reino milenar, esses 1000 anos reinando, e esse reino vai ser um reino na terra, um reino visível sobre todo mundo. Jesus vai governar todo mundo aqui na terra, visivelmente. E as nações que forem incrédulas, que ainda estiverem sobre a terra durante esse período do milênio, serão controladas, governadas por Cristo, com vara de ferro, de acordo com a interpretação que eles fazem na do Salmo 2, de 8 a 9. O pecado e a morte continuarão a existir nesse governo milenar de Cristo aqui na terra. Por ser um governo de Cristo, o mal vai ser amplamente restringido, a justiça vai prevalecer como nunca antes aconteceu, porque o diabo estará preso. Mas, no fim do milênio, perto do fim do milênio, Satanás, que estava preso, ele vai ser solto e vai sair enganando as nações mais uma vez, tá? No final do milênio, após esse reino milenar de Cristo, então acontecerá a ressurreição dos incrédulos que morreram. E agora sim acontecerá o julgamento final e, em seguida, o estabelecimento, né, o novo céu e a nova terra, e os incrédulos serão, então, lançados no inferno. Então, essa seria a posição pré-milenista histórica, tá? Tudo bem, irmãos? Estão conseguindo acompanhar? É muita coisa, né? Muita informação. Eu sei. Mas, depois, no final e no quadro, eu vou deixar esse quadro para os irmãos irem estudando, dando uma olhada e entendendo cada uma dessas posições. Por fim, nós temos o pré-milenismo dispensacionalista. Essa posição, irmãos, ela é bastante popular hoje, ela predomina no meio do evangelho. Ela tem aí filmes, livros, né, o Deixados para Trás, talvez muitos irmãos conheçam, né, a série de livros aí do Deixados para Trás, do Tim LaHaye. Eu mesmo comprei esse livro na minha adolescência, né, e o livro é muito bom como uma história, realmente, assim, é uma leitura muito boa, mas o livro retrata essa posição pré-milenista dispensacionalista. É o esquema mais complexo de todos, tá? E também é a posição mais recente. As outras 3 posições que nós vimos, o amilenismo, o pós-milenismo e o pré-milenismo histórico, são posições que vêm lá dos primeiros séculos, né, da era cristã. O pré-milenismo dispensacionalista ele surgiu no final ali do século XIX na Inglaterra. Então, é uma posição bem mais recente do que as outras 3, tá? E o que essa posição ela traz como assim, os grandes princípios que moldam essa posição? É uma interpretação rigidamente literal da Bíblia, inclusive ali do Apocalipse, e uma distinção fundamental e permanente entre Israel, a etnia israelita, os judeus, e a igreja, tá? Então, vamos lá. O pré-milenismo dispensacionalista, ele entende que o milênio também é literal, tá? São 1000 anos de reinado de Cristo sobre a Terra, que é o que eles compartilham com o pré-milenismo histórico, e a volta de Cristo acontecerá em 2 etapas. Numa primeira fase da volta de Cristo, acontecerá o arrebatamento da igreja, e isso pode acontecer a qualquer momento, tá? Nesse arrebatamento, então, Cristo vai seguir o trajeto até a Terra, mas ele vai fazer apenas uma parte do caminho. E os crentes, então, ressuscitarão, e os que estiverem vivos também serão transformados, glorificados, e irão se encontrar, serão arrebatados, irão se encontrar com Cristo nos ares, né? Jesus faz essa metade do caminho, e os crentes fazem a outra metade, se encontram ali nos ares. E aí vai iniciar um tempo, então, só uma
informação a mais, né? Nesse primeiro arrebatamento da igreja, não estão incluídos aí dentro da visão dispensacionalista os crentes do Antigo Testamento, tá? Os crentes vivos e os crentes ali do período do Novo Testamento para frente, então ressuscitam e se encontram com Cristo nesse arrebatamento da igreja e vão viver durante 7 anos, vão celebrar com Cristo no céu as bodas do Cordeiro, baseado ali em Apocalipse 19. Então eles ficaram 7 anos ali, e nesse período na Terra é que nós teremos a grande tribulação e a ascensão do anticristo, que vai iniciar o seu reinado durante esses 7 anos, tá? De tribulação. E após esse período, então, de tribulação, de 7 anos, em que Cristo estará no céu com a igreja celebrando, então Jesus voltará com a igreja após o período de 7 anos, e então ele vai destruir os seus inimigos, a batalha do Armagedon, e ele iniciará o seu reinado milenar na Terra. Nesse período, o diabo será preso, né? E os crentes que morreram durante a tribulação dos 7 anos, porque houve um arrebatamento ali, antes da tribulação, e as pessoas que ficaram durante a tribulação, muitas delas se converteram, e essas pessoas que morreram ali durante a tribulação, elas serão agora ressuscitadas e vão se juntar aos crentes anteriormente arrebatados, tá? E aqui também os crentes do Antigo Testamento são ressuscitados. Então aqui toda a igreja estará, toda não, quase toda, porque ainda tem um milênio, né? Estará aqui governando com Cristo durante os 1000 anos, esse reinado milenar aqui na Terra, tá? Esse reinado de Cristo na Terra, ele vai então se assentar num trono lá em Jerusalém e vai governar sobre as nações. Esse período será um período de paz, de prosperidade também, uma era dourada, de adoração. E essa adoração ela vai estar centrada lá em Jerusalém. E todas as nações irão até Jerusalém oferecer louvores a Deus. Essa é a visão aí dispensacionalista. Após o milênio, então, virá o juízo final. Haverá a ressurreição de todas as pessoas, os incrédulos, né, que ainda não haviam ressuscitado, e eles serão julgados, e seguirá a criação dos novos céus e da nova terra, e continuará a haver uma distinção aqui entre os judeus e os gentios, ou a igreja, por toda a eternidade, né? Haverá um tratamento diferenciado entre esses dois, tá? As grandes críticas aqui ao pré-milenismo dispensacionalista é que eles sacrificam um dos maiores incentivos da igreja para a evangelização do mundo, né? Porque as outras posições vão entender que o evangelismo de todas as nações é um sinal necessário para a volta de Cristo, e aqui não, tá? E outra coisa é que ele não prepara os crentes para a tribulação e o anticristo, já que essa visão acredita que os crentes não passarão pela tribulação e pelo tempo aí do anticristo, né? Que para eles serão esse período aí de 7 anos entre o arrebatamento da igreja e a segunda etapa da volta de Cristo, tá? Então, esse é o pré-milenismo dispensacionalista. Aqui, irmãos, um quadro, eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês, em seguida lá no nosso grupo, tá? E esse quadro eu achei bastante interessante, porque ele fala de cada posição, qual é o entendimento de cada posição em relação a diversos aspectos, a segunda vinda, a ressurreição, o julgamento, tá? E coloca ali embaixo também alguns dos principais expoentes, defensores de cada um dessas posições em relação ao milênio, tá bom? Então, esse quadro aqui interessante, deem uma olhada depois para vocês se interarem aí, gravarem. Não se preocupem se vocês não conseguiram pegar aí todas as informações, porque, de fato, são muitas informações, mas eu queria passar para vocês terem um entendimento aí sobre essas posições, tá bem? Bom, finalizando aqui no nosso tempo curto que nós temos, no nosso tempo exíguo, vamos falar um pouco de algumas questões importantes aqui sobre o novo céu e a nova terra. O Anthony Huckman, ele fala o seguinte: a partir de certos hinos, temos a impressão de que os crentes glorificados passarão a eternidade
em algum céu etéreo, em algum lugar no espaço, bem longe da Terra. Será que deveremos passar a eternidade em algum lugar no espaço, usando vestes brancas, tocando harpas, cantando hinos e pulando de nuvem em nuvem enquanto fazemos isso? Então, existe uma visão popular, né, aí, irmãos, até em filmes, né, em livros e na televisão, quando vai retratar o céu como algo dessa forma, né, algo onde nós estaremos ali de vestes brancas e tocando harpas ali. Então, como é que nós podemos entender o novo céu e a nova terra? Então, vejam bem, em primeiro lugar, lá em Apocalipse 21, vamos ler esse texto aqui rapidamente, Apocalipse 21, de 1 a 3, Apocalipse nos fala o seguinte, João, né, nos fala que vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então, irmãos, o que nós podemos entender aí desses versículos e de outros versículos bíblicos? Primeiro, que a redenção ela vai alcançar não somente nós, os crentes, a igreja, mas todo o cosmos. Nós vamos ter uma redenção cósmica. No estado final, Deus irá redimir toda a criação. Vejam aí, quando nós vemos lá em Romanos, capítulo 8, né, o apóstolo Paulo nos fala que a criação ela aguarda com ansiedade a revelação dos filhos de Deus, a fim de que ela possa ser liberta do cativeiro da corrupção. O pecado, ele entrou no mundo e não atingiu somente os homens, né? A maldição do pecado não atingiu somente nós, atingiu toda a criação. E também na nossa redenção, quando nós formos redimidos, Deus vai redimir também toda a criação, toda a natureza, toda a boa criação de Deus. Então o universo não será destruído, mas ele será liberto, transformado, restaurado e inundado da glória de Deus. Atos 9, 21 também nos fala isso, né, da restauração de todas as coisas. O segundo ponto que nós podemos também tratar aqui do novo céu e da nova terra é que Deus não vai criar o novo céu e nova terra, mas vai fazer do velho um novo. Quando nós, pegando aqui o que o Huckman fala no seu livro, ele nos diz que o novo céu e a nova terra não se trata de um novo que não existia, mas um novo a partir do que existia. Assim como o nosso corpo glorificado é a partir do nosso corpo, desse corpo que nós temos, e ele será glorificado, né? Não será um corpo destruído e feito um novo, mas será um corpo glorificado, assim será com o universo. E tanto nesse texto que nós lemos de Apocalipse 21, que fala do novos céus e nova terra, segundo Pedro também 3 e 13, que fala dos novos céus e nova terra, o termo grego que é utilizado para designar essa novidade do cosmos, do novo cosmos, não é a palavra neos, que indica novo no tempo ou origem, né? Então algo totalmente novo. Mas a palavra que é usada é a palavra kainos, e essa palavra significa novo, mas novo em natureza ou em qualidade, né? Então, indicando para nós que esse novo céu e nova terra não é algo totalmente novo, destruindo tudo aquilo que existia antes, mas é algo novo a partir daquilo que já existia. Vamos lembrar, irmãos, também que quando Deus criou todas as coisas, lá em Gênesis 1, Deus olhou e viu que tudo era muito bom. A criação de Deus, ela é muito boa. E Deus não tem a intenção de destruir toda a sua criação, mas a intenção de Deus é de redimi-la, de libertá-la desse cativeiro da corrupção que o pecado colocou toda a criação. Então, não se trata aqui de um aniquilamento da criação, mas de uma renovação, de uma continuidade entre o que é novo e o que é antigo. Um terceiro ponto é que não vai mais existir separação entre o céu e a terra. De acordo com o verso 3 que nós lemos aí, a totalidade da igreja
toda a igreja glorificada, ela descerá do céu para a terra. E assim, nos ensina que a igreja glorificada, ela não vai permanecer apenas no céu, ela passará a eternidade também na nova terra. E do verso 3, nós aprendemos também que a morada de Deus já não está longe da terra, mas na terra, onde Deus vai habitar. Então, onde Deus habita é o céu. E assim a igreja, né, nós vamos viver com Deus nesse novo céu e nessa nova terra. E a gente lembra que alguns versículos também que falam sobre isso, Mateus 5:5, onde Jesus nos fala assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E Apocalipse 5:10 nos fala também que os eleitos reinarão sobre a terra. Então, o céu e a terra serão a habitação de Deus e da sua igreja glorificada, né? E cumprindo, então, essas profecias de que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse tempo, irmãos, não vai ser um tempo de 1000 anos, mas um tempo que durará toda a eternidade. Então, esse novo céu e a nova terra será uma nova terra, onde nós habitaremos juntamente com Deus. Deus restaurará todas as coisas e nós habitaremos nessa nova terra por toda a eternidade. Para nós concluirmos, então, só vamos ler esse texto aqui, nós então concluiremos, passaremos aí para os irmãos que tiverem alguma pergunta. Do livro do Anthony Huckman, que diz o seguinte: a Bíblia nos assegura que Deus criará uma nova terra na qual viveremos para o seu louvor em corpos ressurretos e glorificados. Nessa nova terra, portanto, esperamos passar a eternidade, desfrutando de suas belezas, explorando seus recursos e utilizando seus tesouros para a glória de Deus. Uma vez que Deus fará da nova terra seu lugar de habitação, e uma vez que o céu é onde Deus habita, estaremos então continuando no céu enquanto estivermos na nova terra, pois o céu e a terra não mais serão separados como são agora, mas serão um. Então isso aqui também nos dá base, irmãos, para nós dizermos assim, que toda a cultura que existe, que é gerada e que é boa, essa cultura será aproveitada, né? Nos céus também. Ela não será totalmente destruída. Inclusive aquilo que é gerado pelos ímpios, por aquelas pessoas que não creem em Deus, né? Porque nós sabemos que toda boa dádiva vem de Deus, a graça comum de Deus. Então, mesmo uma pessoa que é ímpia, ela pode gerar algo na nossa cultura que é bom, é proveitoso, mesmo sem ela saber que isso vem de Deus, vem da bondade de Deus. Toda essa cultura boa que existir, ela poderá ser aproveitada e aprimorada aí no novo céus e na nova terra, tá bom? Então, eu encerro aqui então e o tempo aí já avançamos um pouco, né? Peço desculpa aos irmãos, mas se alguém tiver alguma pergunta, já existe uma pergunta da Júlia. Esses slides eu vou repassar para vocês, tá? Lá no nosso grupo dos alunos aqui da sala de presbiterianismo. Não sei se você está lá, Júlia. Se você não estiver, me avise aí e eu passo também para você, tá? Ou me passe o número, né, do WhatsApp, a gente vai passar ali no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Daniel. Irmãos, Silvia. Daniel, você nos falou que Deus não vai destruir, mas vai tornar novo o que está velho, né? E a destruição com fogo que Pedro fala? O entendimento desse texto de Pedro, né, que haverá o fogo, é entendido como uma purificação, né? Porque existem outros textos que falam também do fogo, acredito que até em relação a nós mesmos, né, como um sinal de purificação, né, de passar pelo fogo, como um sinal de purificação, de aprimoramento. Então, esse texto, ele não é entendido como passar pelo fogo como um sinal de destruir, vai ser tudo destruído, né? Mas como um sinal de aperfeiçoamento, de purificação,
de restauração, de redenção, tá? Então, essa seria a ideia aí desse texto de 2 Pedro 3, né? Se não estou enganado. Então, não é assim como o Senhor já destruiu a terra com água no dilúvio. Então, agora ele não vai destruir a terra com fogo. Veja que na Arca de Noé, no tempo de Noé, ali a Arca de Noé é um símbolo, né? Uma forma de... um paralelo que é feito com relação ao juízo final, que Deus vai trazer. Então, no tempo de Noé, Deus olha ali e vê que tinha muita maldade, muita iniquidade, então Deus traz um juízo para a terra, não é? E ele é anunciado, né? Noé e sua família anunciam que vai acontecer isso, as pessoas tomam conhecimento, mas mesmo assim elas não se arrependem, continuam as suas maldades, então acontece ali a destruição. Mas veja que essa destruição da terra, ali também na Arca de Noé, não é uma destruição, a terra não foi destruída e foi criada uma terra nova, né? Houve um juízo sobre todas as coisas, foi preservado os animais, né? A criação, e foi como se isso tudo, como se Deus estivesse ali começando de novo, né? Então, esse acontecimento ali do Velho Testamento, ele justamente nos remete ao juízo final, né? O juízo de Deus, o juízo final. Mas ali também, naquela ocasião, não houve a destruição total e completa da terra, da criação, não houve isso não aconteceu. E a gente pode até fazer esse paralelo também, né? Que no juízo final também não ocorrerá. Ali houve digamos, uma purificação, né, com água, com a destruição dos homens, de toda essa iniquidade, digamos, um recomeço ali para a humanidade, né, e para toda a criação também, e é o que vai acontecer também na segunda vinda de Cristo com o novo céu e nova terra, né? Não vai haver uma destruição completa e total do universo, do cosmos, de toda a criação. Deus não vai destruir toda a sua criação e vai fazer uma nova criação. Deus vai restaurar, redimir toda essa criação, que, como eu falei, né, Deus, quando criou tudo isso, viu que era tudo muito bom. Houve essa corrupção, essa maldição que foi também maldição para o homem, mas também para a criação, lá em Gênesis. Mas essa criação, assim como nós, ela anseia por esse momento, né? O momento da restauração, o momento em que Deus vai redimir todas as coisas e redimir também toda a sua criação. Tá certo, obrigada. Daniel, quanto ao período intermediário, eu já vi muita coisa sobre isso, já li, mas às vezes ainda fica uma dúvida. Eu cheguei, com as leituras que eu fiz, eu cheguei a um ponto de que, ao morrermos, nós iríamos direto para o céu. Então, não é assim, né? Esse estado intermediário, nós estaremos com Cristo no céu, na habitação de Cristo, mas ainda não é o estado final, né? Por isso que nós chamamos de estado intermediário. E como nós falamos, esse estado intermediário, ele tem que ser entendido como uma só esperança junto com esse estado final em que nós estaremos com nossos corpos ressurretos e então entraremos nesse novo céu e nova terra, que vai acontecer esse evento que ocorre logo após ali a segunda vinda de Cristo, né? Nesse estado intermediário, nós estaremos no céu com Cristo, mas ainda não será esse momento de novo céu e nova terra. Bom, obrigada. Ok, obrigado, Silvinha. Irmãos, mais alguma pergunta? Mais alguém tem alguma pergunta? Queira fazer? Pode fazer pergunta difícil, eu só não sei se eu vou responder, aí a gente pede a ajuda dos pastores, né? Tudo certo, meus irmãos? Bom. Muito obrigada pela aula. Eu que agradeço os irmãos e que Deus possa abençoar cada um durante esse curso. Nós temos a playlist, nós passamos para vocês.
Eu não sei, aí o Cazuza tinha feito aquela pergunta dos 7 anos, né, do arrebatamento, acho que a gente conseguiu responder, Cazuza. E na aula passada, né, você fez a pergunta. E nós temos, então, passei lá no grupo também, a playlist no site, no canal da IPN no YouTube, onde temos todas as aulas, tá? Se você perdeu alguma das aulas, seria interessante você rever, aliás, ver essa aula lá, assistir a aula lá no YouTube. E também, se quiser rever alguma aula, também você pode fazer lá, acessando lá na playlist do YouTube, o canal da Igreja da IPN, ok? Então, vamos orar, meus irmãos, para finalizar. Que Deus abençoe cada um, domingo de cada um, e nós tenhamos uma boa semana. Vamos orar, então. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, por mais esse dia, por esse domingo. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Nós te louvamos pela vida de cada irmão, cada irmã. Pedimos que o Senhor nos dê cada vez mais entendimento da tua palavra, ó Pai. Confirme a tua palavra nos nossos corações, ó Deus. Nos encha, Senhor, de fé. Nos encha de fé para que possamos falar das tuas maravilhas, possamos, ó Deus, falar das tuas virtudes e do teu amor, ó Pai. Cuida de cada irmão, nas suas necessidades, nas suas vidas, que o Senhor possa abençoá-los, ó Pai. Obrigado por esse dia, por esse domingo. Nos guarda, ó Pai. É o que nós te pedimos, agradecidos, ó Deus, por tudo, no nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Bom domingo. Abençoa você e a sua família também. Amém. Tenha abençoado. Obrigado. Tchau, pessoal. Bom domingo. Mais, João Paulo. Obrigado aí pelo apoio, viu? Nada, Deus abençoe. Amém. Uma só